Mais do que espaços de lazer, as praias, né, elas estampam os cartões postais de várias cidades e aqui no Espírito Santo isso já é de praxe, né? Tem praias de águas quentes, outras de águas mais geladas, praias de areia branca, outra, como é o nosso caso aqui, mais monazíticas, né? Tem ondas fortes, mar tranquilo, enfim, tem para todos os gostos, né? Mas de quem é de fato a propriedade de uma praia, gente? Estabelecidas no artigo 20 da Constituição Federal, as praias marítimas, elas são bens da União. Ainda assim, os municípios litorâneos, eles podem assumir a gestão patrimonial desses espaços como uma forma de desenvolvê-los e também de fiscalizá-los. Vamos conversar um pouquinho sobre essas curiosidades? O meu convidado é o coordenador geral de gestão de territórios costeiros e marginais da Secretaria de Patrimônio da União, André Nunes. Bom dia, André. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN. Então bem? A praia tem dono. Praia tem dono. Praia é o que tem, é dono. Alguns de verdade, como a União e a gestão do município, né? E alguns outros que não são tão verdadeiros assim, às vezes, né? Mas tem dono, sim. E como é que é essa divisão, assim, né? Com base na própria legislação? Bom, Fernanda, a Constituição estabelece lá, como você já leu, no artigo 20, que as praias são bens da União. Estão lá elencados dentro do artigo 20 da Constituição os bens da União, né? Mas isso a gente, quando se refere a bem patrimonial, né? O espaço como espaço físico, assim, o espaço de onde as ondas quebram, esse negócio todo, areia e material subsequente, isso é praia, isso está lá, se não me engano, é no inciso 3º da Constituição. Então, do artigo 20, né? Então, é esse trecho especificamente, além do mar territorial e outros tantos milhares de terrenos por aí, são propriedade da União. A diferença é que esse terreno ele pode ter a gestão transferida, essa gestão patrimonial para o município. Entendido. O que acontece, inclusive, em muitos municípios aqui do Espírito Santo, né? Isso mesmo. Dos 14 municípios defrontantes ao mar, aí que o Estado tem 11, já tem as suas praias transferidas, a gestão das praias transferidas para os municípios. Uhum. E o que o município pode fazer quando ele tem o quê? Uma concessão? Não, é uma transferência mesmo, é uma transferência de gestão. Tem um instrumento específico para isso, que se chama Termo de Adesão e Gestão de Praias, onde o município aderindo, ele passa a ter, então, a gestão patrimonial do território. E isso, o que é isso, né? É o município poder atuar como fiscal de algumas obras irregulares, poder ter a competência para interromper algumas obras. O município pode fazer a gestão aí dos espaços, pode fazer cessão de uso, permissão de uso para eventos, os famosos shows, né, na beira da praia, né? Isso dispensa a autorização da SPU, passa a ser só tudo dentro do município. E o município arrecada com isso, né? Todas as receitas oferidas com esses eventos e com a alocação dos espaços para quiosques, tudo isso, então, é do município. Então, tem uma contrapartida importante. E também na fiscalização, os recursos advindos aí da aplicação das multas também é todo para o município, sabe? Isso não vai mais nada para a União, fica tudo lá. É uma contrapartida aí da União para o município pelo serviço prestado e de, enfim, manter aquele bem público de interesse nacional e mundial, né, no caso das praias. Né? Uhum. Aqui, por exemplo, né, a exploração da atividade comercial dos quiosques, isso é de competência exatamente. Do município? Fica na competência do município, tanto a questão da licitação, né, e também os recursos que vêm dessa licitação, depois dessa exploração econômica, passam para o município. Uhum. E toda a gestão do território que já era do município, né, gestão de posturas, né, os ambulantes, onde é que joga vôlei, onde é que joga tênis, onde é que é só banhista, esse negócio todo, o espaço de confinamento aí dos bares, né, porque senão o negócio começa a ficar... começa a tomar mesa, a praia fica tomada de bares e guarda-sóis, a gente não tem como sentar. Se tu não está a fim de sentar num bar, tu não tem um dia, às vezes, né? Então isso passa a ser assim, com muito mais tranquilidade para o município atuar. E isso é importante a gente até explicar. Então, essa é uma gestão municipal, né? Inclusive gestão a interdição municipal daquele que não cumpre, né? O ordenamento lá do bem público. Exatamente, isso já é uma atribuição do município. O município já tem atribuição para isso, regular
o espaço de ambulantes ou a própria licitação, quantos ambulantes terão nesse trecho, isso tudo já é do município, isso independe dessa adesão, entendeu? A adesão é mais para fiscalização de obras, construções irregulares, esses já tem os danos das restingas, por exemplo, que já boa parte dos municípios também já fazem a fiscalização ambiental, agora então eles podem fazer toda a fiscalização, seja patrimonial, ambiental e de posturas, numa única equipe, isso facilita bastante lá para a prefeitura, né? Entendido. Benfeitorias, como por exemplo a construção de um pier, a necessidade de uma construção de uma mata de proteção aí para erosão, uma dragagem. Então, isso está tudo fora. O termo de adesão, o artigo lá que autoriza a transferência, ele mesmo já excetua na lei o que é transferido para a União. E as frentes de mar, aí a parte molhada, digamos assim, o espelho d'água não é transferido, não há essa possibilidade. Então, isso a gente acerta, o município procura a União, então os interessados diretamente procuram a SPU, no caso aqui a SPU do Espírito Santo, e a gente autoriza, aprova os projetos e tudo mais, mas sempre em acordo com o município. Se o município tem alguma possibilidade de vetar aquele empreendimento, isso é acatado, né? Porque, afinal de contas, a gestão do solo é do município, né? Então, se não tiver como chegar, por exemplo, do porto lá, não tem como ter um porto ou uma marina que seja, né? A gente precisa de ter essa sinergia entre os órgãos aí para viabilizar as coisas de maneira mais coerente, né? E você falou uma palavra aqui legal, que eu acho que volta e meia ela surge também nesse debate de quem é o dono da praia, né? As propriedades particulares. Então, neste país não existe praia particular. A gente não tem uma praia de um CPF, isso não existe. É o limite da União, o limite da propriedade, ele se encerra no limite da praia. Então, todas as praias são públicas e é dever da União, do Estado, do município mantê-las assim, com essa característica. Então, a gente tem muitas ações de fiscalização pelo país inteiro, somos odiados e amados no país todo como Secretaria de Patrimônio da União, mas é para garantir isso. Então, inclusive para a Prefeitura, a questão de acesso às praias com a servidão de passagem, aquela entre os terrenos e tal, isso tudo já era incumbência da Prefeitura há muitos anos, eu acho que mais de 20 anos isso já é incumbência da Prefeitura com o órgão estadual de meio ambiente, e a gente reforça da necessidade. Eu brinco sempre nas oficinas, porque às vezes para o cara chegar à praia, o cara tem que ser um atleta olímpico. Um cidadão feito eu, gordinho assim, não chega, porque a passagem é muito estreita, os cachorros não deixam, os cachorros não deixam, às vezes uma pequena ruela aí de 60, 70 centímetros, com cães ferozes do outro lado da tela, é muito complicado chegar para em alguns casos, né? Eu particularmente não porque conheço muitos muito bem empreendimentos imobiliários tentam, né, André, de alguma forma? Tentam. Tem quilômetros de frente mar, aí tu tem que passar por dentro do condomínio, tem que deixar o carro a quilômetros da praia às vezes, porque não tem acesso. Então isso tudo é uma preocupação nossa da SPU, preocupação dos municípios também, e a gente atua junto para ter mais força, né? Tem o apoio do Estado também, por conta da coordenação estadual do Projeto Orla, aí, que também o Estado é nosso parceiro de primeira hora. Então, tem muitas ações importantes aí acontecendo. Assim como nenhum empreendimento pode barrar a entrada de uma pessoa, né, num trecho de praia, de mar, né? Exatamente. O poder público tem que garantir esse acesso. Tem que garantir esse acesso. Aí sem falar de acessibilidade universal mesmo, cadeirante, enfim, pessoas com dificuldade motora têm que ter acesso a pelo menos uma praia do município que seja inteiramente acessível, né? Chegar à água também, muitas praias têm isso, né? Assim como ninguém pode chegar e montar um evento na praia sem ter uma autorização prévia disso. Exatamente. Nem mesmo a prefeitura. Nos casos em que a prefeitura não tem a gestão patrimonial das praias, nem mesmo a prefeitura pode fazer um evento sem ter autorização da SPU e sem ter autorização dos outros órgãos envolvidos, né? Seja de meio ambiente, seja o pessoal do trânsito, porque às vezes faz um evento não tem como chegar, o trânsito não está avisado, não se chega ao evento, então não aqueles problemas. O show termina às 11 e sai às 3 da manhã. Então, isso tudo está envolvido nesse processo da gestão compartilhada das praias, né? Ao fim e ao cabo é a proposta, né? Quando eu perguntei da possibilidade, né, dos empreendimentos imobiliários fecharem as praias, eu já imaginava que os ouvintes iam se lembrar do caso aqui das 3 praias, né? E, se eu não me engano, recentemente eles inauguraram uma trilha, né? Uma trilha, uma trilha, eu acho que tem aproximadamente 3 quilômetros que garante, eu acho que imagino que depois de fiscalização de vocês, né, que garante
o acesso do banhista à praia, mas até então ela realmente, a principal passagem era por meio das pedras. Então, essas coisas, né? E a gente, a SPU tem uma limitação, assim, a gente só pode fiscalizar dentro do que é patrimônio da União, né? Às vezes o patrimônio da União se limita mesmo à própria praia. Terrenos de marinhas, as outras coisas, às vezes pode estar afogado no mar lá, em decorrência de erosão, né? Então a propriedade da União seria só a faixa de praia mesmo, toda a retaguarda, às vezes extingue o que tenha. Isso às vezes não é mais da União, daí é só do município, mas a gente sempre atua no mínimo com orientação, né? No mínimo com orientação para o município a gente atua, quando a propriedade não é nossa, né? E a pergunta do Carlos aqui é sobre a ocupação por sombrinhas e cadeiras, né? De pessoas que fazem renda disso. Como que é esse controle e fiscalização? Então, esse controle é do município, né? Em alguns casos, onde há uma privatização desses espaços muito forte, a gente atua junto com o município, ou então se o município não tem, se recusa a atuar, a SPU atua de ofício nesses espaços, porque não é proibido reserva de espaços. Não é? Brinco também, nós vamos... Desculpe. Volta, André. É proibido ou não é? É proibido. O que é possível é você ter lá a prefeitura licitar lá quem vai alugar os espaços na praia, quem vai alugar os equipamentos na praia, que é diferente de alugar espaço, né? A prefeitura pode licitar lá, com o mesmo pacotes ambulantes, quem vai alugar guarda-sol e cadeiras para a praia, não tem problema. Mas essas cadeiras não podem estar armadas e os guarda-sóis armados se não tem ninguém lá. Então é uma coisa importante, porque a gente vê nas fotos aqui, eu procurando fotos para o evento, e nós tínhamos muitos espaços com muitos guarda-sóis verdinhos lá, ou coloridos, sem ninguém embaixo. Isso não pode, isso não existe. As pessoas têm que ir ocupando os espaços, aí os locadores desses materiais. Então, quando as pessoas estão lá para alugar, né? Senão vira essa reserva. Se eu chego de repente num espaço lá e quero sentar lá com as minhas crianças, botar meu guarda-sol, eu sou impedido. Isso não pode, isso é uma contravenção. Os resorts fazem muito disso, né, André? Fazem os resorts, os condomínios. Aqui mesmo no Espírito Santo a gente viu notícias há alguns anos, alguns verões aí, que 5 horas da manhã já não tinha mais espaço na praia, que os condomínios já tinham instalado suas tendas, seus quiosques lá para os moradores. Isso também não dá, né, gente? A praia é pública, a gente tem que ter essa urbanidade no tratamento, na utilização dos espaços, né? Então, é uma coisa importante da comunidade mesmo, ficar atenta e reclamar, tem que denunciar na prefeitura, tem o Fala BR lá, que é um órgão de reclamação da CGU, do governo federal, e isso acaba chegando aqui na SPU e na prefeitura, então é importante que a comunidade se mobilize para evitar esse tipo de coisa. São bens públicos que a gente está falando, bem de todos os brasileiros, né? Dos estrangeiros também que estão por aqui, né? E a última pergunta do André, eu sei que são muitas particularidades aqui do Espírito Santo, mas é em relação ao investimento que chega em Kennedy, em Presidente Kennedy, ao Porto Central. O ouvinte fala que, olha, cerca de 1 quilômetro de praia vai se dar agora vai ficar impedido de acesso, né, por conta da chegada do Porto Central. E aí, como que é essas deliberações, assim, passa por autorização da SPU? Passa. Os portos passam sim por autorização da SPU. Primeiro tem são 3 passos praticamente, né? Tem uma questão da disponibilidade da área, né, para ter um porto. A ANTAC nos consulta, ou o próprio empreendedor consulta a SPU pela disponibilidade da área, se ela está disponível, a gente está ou não está, né? E para quem estaria, se for para algum interessado certo. E a partir disso a ANTAC faz os estudos lá da viabilidade de ter o porto. Uma vez estabelecida a necessidade e viabilidade de ter o porto, então são feitas as licenças todas, ambientais, aquela coisa toda, enfim, toda a burocracia, e aí se vê. Se o porto precisar de algum espaço na praia mesmo, que seja de chegada e tal, alguma coisa, a gente sempre tenta deixar um espaço, ou faz a via aérea, ou enterrado, alguma coisa assim, para acesso, assim, para as pessoas possam circular. Evidentemente, ninguém vai entrar dentro do espaço restrito do porto, né? Espaço industrial, risco de carga, portos alfandegados, essa coisa toda, isso são áreas de segurança. Mas na praia, que é onde não há movimentação de cargas, onde não há movimentação disso, o espaço tem que ser liberado. E a gente luta muito lá com os empreendedores para que isso seja garantido. Tem um porto enorme lá é no Rio de Janeiro, não me lembro do nome da cidade agora, que é um daqueles portos, os últimos portos que o Eike Batista, a empresa, fez lá, e tem um corte de 300 metros na praia
foi criada uma dársena no interior que tem um barco lá que faz a travessia de quem precisar passar de um lado para o outro, garantindo a continuidade da praia. Então isso é uma preocupação nossa da SPU, da ANTAC também, dos órgãos de controle, mas a questão da segurança às vezes não dá, né? Às vezes não dá para deixar pessoas circularem nem mesmo nas proximidades, por conta de cargas tóxicas, essas coisas assim. E questão de contrabando e tráfico de drogas também, às vezes é necessário, por segurança, evitar que as pessoas se aproximem, né? Entendi. É o Porto do Açu. É, o Porto do Açu, exatamente. Obrigado pela lembrança. Aí o Marco falou do Kennedy, o Áureo está lembrando de outros portos. Então, olha só, onde tiver atividade industrial, aquilo se torna impossível de acesso, é isso? É restrito mesmo de acesso ao cidadão? É restrito, sim. É restrito por conta de segurança, né? É uma restrição como áreas militares, né? Então tem toda uma questão de segurança lá para as pessoas e para os empreendimentos, então que existem essas áreas de restrição. Mas não costumam ser muito grandes essas áreas, não. Sabe, nem tão frequentes assim. E mais um aqui, olha, a gente tem um litoral, né, muito voltado para a atividade portuária. Aí um lembrou do Kennedy, o outro lembrou dos portos aqui. Da Vale da Arcelor, agora já estou lá em Aracruz, em Barra do Saí, Portocel, estou subindo. E é ótimo, porque as pessoas têm essa consciência, né, André? Exatamente. É importante ter essa consciência também, né? Porque às vezes, imagina um porto da Braskem, para citar um porto fora daqui, tem todo o acesso à praia, eles passam por cima da praia com a tupulação para carregar o navio lá dentro do oceano. Às vezes eles carregam cloro. Qualquer vazamento, qualquer coisa que dê pode ser fatal para quem está próximo. Então é uma questão de segurança para todo mundo mesmo, né? Não é para o porto que estão preocupando que ninguém se machuque num acidente desses, né? Então essas coisas acontecem, evidentemente, né? Tem que ter um equilíbrio, André, assim, entre a exploração industrial e a atividade turística? É a pergunta aqui do Marcos, né? Sempre. Eu acho que o tripé da sustentabilidade sempre tem que estar presente, seja economia, seja questão social também, das comunidades tradicionais que quase invariavelmente são varridas das orlas, né, seja pelos empreendimentos turísticos ou dos empreendimentos aí industriais. Tem que ter essa mediação assim, nesse trato, sabe? Entendido. André, adorei nossa conversa, viu? Muito bem, só me chamar que eu venho. Combinadíssimo. Já sabemos que é o dono da praia. Isso aí, é a união. É a viúva. Um abraço para você, André. Obrigado, Fernando. Bom dia. Bom dia.